começar. Se descer ao abismo mais fundo, se enfrentar a mais vil tempestade, se tiver de subir ao monte mais alto, se passar pela solidão do deserto, se o gigante vier contra mim, se cair no meio do fogo, o teu amor não falhará, não falhará. Jesus, se descer ao abismo mais fundo, se enfrentar a mais vil tempestade, se tiver de subir ao monte mais alto, se passar pela solidão do deserto, se o gigante vier contra mim, se cair no meio do fogo, o teu amor não falhará, não falhará. Jesus, o teu amor nunca falha, incessante amor que persegue a minha alma até ao fim. O teu amor nunca falha, furioso amor que te levou à cruz, Jesus, que te levou à cruz por mim. Se descer, se descer ao abismo mais fundo, se enfrentar a mais vil tempestade, se tiver de subir ao monte mais alto, se passar pela solidão do deserto, se o gigante vier contra mim, se cair no meio do fogo, o teu amor não falhará, não falhará. Jesus, se descer ao abismo mais fundo, se enfrentar a mais vil tempestade, se tiver de subir ao monte mais alto, se passar pela solidão do deserto, se o gigante vier contra mim, se cair no meio do fogo, o teu amor não falhará, não falhará. Jesus, o teu amor nunca falha, incessante amor que persegue a minha alma até ao fim. com palmas agora. O teu amor nunca falha, furioso amor que te levou à cruz, Jesus, que te levou à cruz.
incessante amor que persegue a minha alma até ao fim. O teu amor nunca falha, furioso amor que te levou à cruz, Jesus, que te levou à cruz por mim. O teu amor nunca falha, Jesus. 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 O teu amor não tem fim. 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 Jesus, o teu amor não tem fim. O teu amor não tem fim. O teu amor não tem fim. Teu amor não tem fim. O teu amor não tem fim. O teu amor não tem fim. Jesus, seu teu amor. Jesus, sublime amor. Jesus, perfeito amor. Meu amor, Jesus, meu amor. perfeito amor. Jesus, perfeito amor. Sublime. Jesus, sublime amor. Jesus, perfeito amor. Meu amor. Jesus, meu amor. Vou pedir a algum irmão que ore agradecendo o amor de Jesus e o seu sacrifício. Unidos em teu nome, Senhor, como parte do corpo de Cristo, Senhor, lembrando, Senhor, a data em que tu triunfaste sobre as trevas e a morte, Senhor,
e nos ajudaste e nos fizeste, nos garantiste, Senhor, esse triunfo a cada um de nós, Senhor. Por isso a tua palavra declara que nós estamos sentados contigo, Senhor, nos lugares celestiais. Quão grande amor é esse, Senhor? Quão grande amor é esse, Senhor, para nos presenteares com algo que nenhum de nós merece, Senhor. Nenhum de nós merecia, nenhum de nós continua a merecer, mas é o teu grande amor, Senhor. Obrigado por esse amor tão fiel, Senhor. Obrigado por esse amor tão constante nas nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, porque ainda assim nos perdoas, porque tantas vezes o nosso amor falha até mesmo para contigo, Senhor, e uns para com os outros. Obrigado, Senhor, pela tua grande perfeição, Senhor, que aceitas cada um de nós tão imperfeitos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela vitória que tu deste a cada um de nós, Senhor. Não temos palavras, Senhor, para exaltar, engrandecer e agradecer, Senhor, o teu nome, o teu amor e tudo aquilo que tu és, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Agradeço pelo teu amor. Te agradeço pelo teu amor. Vamos orar a cantar, ok? Que esta seja a nossa Te canção e a agradeço nossa pelo oração. teu amor. Ser grato agora por tudo o que Jesus já fez por nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, perfeito amor. Obrigado, perfeito amor. Obrigado, perfeito amor. Obrigado, perfeito amor. Mais um irmão que ore neste sentido, agradecer o amor de Jesus. Teres perdoado os nossos pecados, Pai, por teres-nos lavado e encaminhado para a vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigada porque a tua morte permitiu termos acesso ao Pai e ter a vida em abundância, Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, perfeito amor. 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 Tu és perfeito, Jesus.
manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Mais uma vez. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vai ter Espírito da tua glória sobre nós, voa o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reina em nós. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória sobre nós. Que o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em nós. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Pai, te agradecemos, Deus. Pai, obrigado porque enviaste o teu Filho, Pai, por amor a nós, Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus disse se é necessário que eu vá para que deixe o Consolador, Pai. Obrigado, Pai, porque é esse o Espírito que habita em nós, Pai. Se não fosse a morte de Jesus, o Espírito Santo, Pai, o Espírito Santo da promessa e a presença de Deus não estava hoje nas nossas vidas, Pai. Agradecemos o sacrifício do teu Filho, Pai, e o envio, Pai, e o batismo que temos, Pai, no Espírito Santo, Pai. Pai, pedimos, Pai, que a presença do Espírito Santo seja visível, Deus. Pai, que Tu manifestes a Tua glória em nós, Pai, através do Espírito Santo poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Todo vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória sobre nós, flua o rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reina em nós. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Vou pedir a um
irmão que ore neste sentido, que sejamos contemplados pela presença de Deus, do seu Espírito, e que o seu reino seja manifestado aqui nas nossas vidas, no nosso meio, em nome de Jesus. Deus Pai, nós queremos ver a tua glória, Deus, nós queremos sentir o toque do teu Espírito Santo, Deus. Vem sobre nós esta manhã, Deus. Nós dizemos que somos a tua casa, Deus, e que tu fazes aquilo que tu queres em nós, Deus. Livra-nos de colocar qualquer impedimento ao teu mover e que o teu Espírito esteja sobre nós, sobre os nossos ombros. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, Deus. Vem sobre o nosso coração, Deus. Vem sobre o sobrenatural à nossa volta, Deus. Deus, também queremos aproveitar esse momento para agradecer o teu sacrifício na cruz, Deus. Esse é o nosso... É por isso que nós nos movemos, Deus. É isso que nós acreditamos, Deus. Nós acreditamos que a tua morte levou os nossos pecados, Deus. Levou as nossas enfermidades, Deus. Mas também acreditamos que a tua vida trouxe a vitória, Deus. Trouxe a vitória sobre a morte, Deus. E nós acreditamos na tua ressurreição. E nós não acreditamos no Deus morto, Deus. No Deus morto, nós acreditamos num Deus vivo, num Deus cheio de poder, Deus. Num Deus que pode fazer a diferença neste século, Deus. Nós acreditamos nessa geração, Deus. Nós acreditamos no avivamento da tua igreja, Deus. Nós acreditamos no teu santo poder, Deus. Espírito, vem sobre as nossas vidas, incendeia as nossas vidas, queima-nos por completo, Deus. Traz a alegria do teu Espírito sobre esta igreja, Deus, porque nós celebramos a tua ressurreição, Deus. Amém. Amém. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Podem orar em línguas, um novo cântico. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória sobre nós, flua o rio de vida aqui. Traz vida, Pai. Que a verdade do teu reino reina em nós. Revela a tua Vem com glória. o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória sobre nós. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reina em nós. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos as tuas mãos, mas tua face queremos ver. Mais importante do que Deus pode fazer por nós Não buscamos é conhecer a sua glória e a sua face. mãos, mas tua face Outra queremos ver. Não buscamos as tuas mãos, Queremos ver a sua glória e a sua face. mas tua face Como Moisés viu, queremos como João viu, e conhecer teu coração. Revela a tua glória com poder.
peso da tua glória sobre nós. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória sobre nós. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em nós. Vem com o peso da tua glória, Vem com o cabote. vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos as tuas mãos, mas tua face queremos ver. Não buscamos as tuas mãos. Os teus olhos queremos ver. Os teus olhos queremos ver e conhecer teu coração. Revela a tua glória com poder. Algum irmão que ore neste sentido de busca pela contemplação da face de Jesus? É isso. Passagem da morte para a vida, Senhor. Obrigada, Deus, porque através de Jesus nós temos direito de ter a vida eterna, Senhor, e por isso, Deus, nós queremos todos os dias da nossa vida, Deus, lembrar-nos, Senhor, desta passagem, Deus, pela qual nós passamos por causa de Ti, Jesus. Pai, nós queremos ver a Tua face a cada dia, Deus, nós queremos ver a Tua glória, Deus, nós enquanto igreja, Deus, queremos ser uma igreja que Te busca, uma igreja que procura, não as Tuas mãos, Deus, para recebermos mais uma bênção, não apenas a Tua presença, Senhor, mas nós realmente, Deus, queremos ver a Tua face, Deus. Nós queremos contemplar a beleza da Tua santidade, Deus. Nós queremos contemplar a Tua formosura, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, a cada dia diante de Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Pai, desperta-nos, Deus, para que este seja o nosso viver a cada dia, Deus. Que isto não seja uma vez por ano, não seja no culto de Páscoa, Deus, mas que isto seja a nossa vida diariamente, Senhor. Que a nossa vida reflita, Deus, esta busca, esta procura pela Tua glória, pela Tua face, pelos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Em Teus olhos fez-me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em Teus olhos fez-me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo
fez-me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez-me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Canta a tua paixão por Jesus. Que ao vê-lo possamos apaixonar-nos mais por Ele. Em teus olhos fez-me apaixonar, queimou todos os outros amores, 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 queimou todos os outros queima Jesus, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros Vamos a esse amores, Yeshua. os amores, Ansiamos por ti, Espírito Santo. queimou todos os outros amores, queima Espírito Santo. com a tua presença, batiza-nos, queima com a tua presença, queima, Espírito, Deixa fluir o cântico. só tu és. Derrama o teu coração. Derrama o perfume aos pés de Jesus. Deixa o Espírito Santo aperfeiçoar a tua adoração. Yeshua,
Só tu és digno. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que está na glória do Pai, aquele que tem olhos de fogo, nos faz apaixonar cada vez mais. Aquele que derramou o seu Espírito. E os anjos cantam Yeshua ao que ressuscitou. Glória. Força e poder, ações de graças e sabedoria. Vem queimar com tua presença, vem queimar com teu fogo em teus olhos. Somos o teu altar, somos o teu altar. Vai queimar. Vem queimar. Somos o teu altar, somos o teu altar, somos o teu altar. Vem queimar, Yeshua. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha, podes vir queimar, podes vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes vir queimar, podes vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes vir queimar, podes vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes vir queimar, podes vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes vir queimar, pode ser o altar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, podes vir
queimar. Sou o teu altar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Podes vir queimar. Sou o teu altar. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 27. Eu vou falar sobre a Páscoa, mas eu vou fazer uma reflexão simples e baseada somente naquilo que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Amém? Vou citar alguns versículos, não vou demorar tempo a lê-los, mas depois os irmãos em casa podem conferir. Apenas para termos uma ideia, se calhar nós não, algumas pessoas, não é? Nem todas, todos nós devíamos perceber a importância da Páscoa, porque a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. Amém? A morte de Jesus é importante, mas o fundamento da fé é a morte e a ressurreição. Sem a ressurreição, a nossa fé não tinha fundamento nenhum. E eu costumo dizer, a maioria de nós gosta muito do Natal. Não é? A maioria de nós gosta muito do Natal. Mas a Páscoa será provavelmente a festa mais importante do cristianismo. Porque é a festa mais importante porque de facto nós pensamos na morte e na ressurreição de Jesus, que fundamenta a nossa fé. Amém? Principalmente a morte é importante, mas se não houvesse ressurreição, a nossa fé não tinha sentido. Então eu quero ler aqui Mateus 27. Eu vou usar Mateus 27, 31 a 35. Diz assim, só uma reflexão simples sobre o que é que nós entendemos sobre a Páscoa. Aliás, os irmãos já ouviram falar no Credo dos Apóstolos? Já alguém ouviu falar sobre o Credo dos Apóstolos? Foi um documento da Igreja primitiva que determinava aquilo em que a Igreja queria. E aquilo a Igreja seguia para não se desviarem, porque a Igreja cresceu muito e depois havia diversas doutrinas erradas, e então a Igreja em 1000 qualquer coisa, e depois retificou aquilo em 300 e qualquer coisa depois de Cristo. E o Credo dos Apóstolos fala acerca que a Igreja acredita na morte e ressurreição de Jesus, e que Jesus ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercede por nós, mas também diz que ele foi perante Pilatos e foi acusado. Então, há princípios na nossa fé e princípios que regem a doutrina da Igreja. E aqui a Bíblia diz o seguinte, e depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E depois fala acerca que, e quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então a Páscoa começa com o quê? O que é que nos importa celebrar na Páscoa? Não vou falar na Páscoa judaica, mas importa celebrar que Jesus morreu por nós. Amém? Jesus morreu por nós. E aqui fala acerca da morte e crucificação de Jesus. É importante que nós tenhamos esta, no princípio da nossa fé, doutrina da Igreja, que nós atentamos para este princípio como um princípio fundamental para nós desenvolvermos a nossa caminhada cristã. Ou seja, Jesus morreu, foi condenado, morreu, foi crucificado. Então eu quero deixar, então a Páscoa celebra-se com este princípio. Jesus foi crucificado e morreu. E ele agonizou na cruz. A morte de cruz foi uma morte horrível. E escute, historicamente dizem que os romanos tinham um prazer sádico em crucificar alguém. Os romanos tinham um prazer cruel para crucificar alguém. Então Jesus foi condenado naquela morte e foi crucificado, agonizou, e estava a ler um documento que diz que quando Jesus foi à cruz, ou quando uma pessoa era crucificada, o corpo da pessoa era deformado. E vocês vejam, Jesus sofreu desidratação, porque lá às páginas tantas diz, eu tenho sede.
Então ele sofreu desidratação por nós. Ele teve sede por nós. Jesus verteu o seu sangue por nós. Ele verteu todo o sangue que ele tinha por nós. Jesus foi mutilado, massacrado por nós. Jesus na cruz está provado. Vocês conhecem a história, não é? E conhecem as imagens da cruz. Jesus foi preso nos pulsos por pregos e nos pés com um prego. Quando o corpo estava suspenso, o corpo se esticava e dizem os entendidos, os cientistas, que 20 centímetros dos membros eram esticados. Então, quando a pessoa saía da cruz, 20 centímetros dos braços e das pernas eram esticados. E agora vejam esta morte horrorosa de Jesus por causa de nós. Não é? Ele verteu o seu sangue, desidratou, asfixiou na cruz. Porque às tantas, quando o corpo era suspenso, os líquidos subiam e as pessoas asfixiavam. E agora vejam, quando a pessoa queria respirar, ele tinha que se balançar para trás, esticava os braços e as pernas, e este impulso levava a que os órgãos, os membros se esticassem 20 centímetros. Então vejam o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Para quê? Para comprar o perdão para os nossos pecados. Amém? E na cruz, antes de asfixiar, porque nós pensamos, nós vemos os filmes, mas eu quero que nós tenhamos bem em mente esta imagem. Jesus agonizou na cruz. Não é? A nossa fé baseia-se no facto de Jesus ter sofrido tanto por nós. Se nós percebêssemos isto, se o ser humano percebesse isso, não desvalorizava o poder da fé na cruz de Jesus, o poder da fé na morte de Jesus. Ele agonizou tanto que ele asfixiou. Mas antes de asfixiar, qual é a importância da cruz e da Páscoa? Antes de asfixiar, ele disse, está consumado. Então vamos basear a nossa fé nesta frase, está consumado. O que é que está consumado? Consumado o que fora dito pelos profetas da antiguidade. Está consumada a nossa justiça, está consumada a nossa restauração completa, está consumado o preço que ele pagou para comprar o nosso perdão para os nossos pecados, está consumado a nossa redenção, está consumada a nossa salvação, está consumada a nossa cura, está consumada a nossa libertação, está consumada a nossa proteção. Jesus disse, antes de asfixiar, ele disse, está consumado. Então ele agonizou, ele sofreu tanto, para dizer está consumado. Ou seja, agora vocês estão libertos do peso do pecado e da morte. Amém? Está consumado. Segundo ponto que eu quero focar hoje é que o corpo de Jesus foi de facto sepultado. João 19:40 fala sobre isso. Eu quero tirar daqui uma ilação, uma reflexão simples acerca da Páscoa para nós. Diz que houve um homem, um visitante poderoso em Israel, chamado José de Arimateia. Ele era uma pessoa poderosa na sociedade e ele foi buscar o corpo de Jesus com Nicodemos. Agora porquê é que eu digo que Jesus foi sepultado? Porque muita gente à nossa volta, primeiro duvida da crucificação e da agonia que Jesus passou. Depois duvidam que Jesus morreu de facto. Há muita gente que duvida que Jesus, acham que é ficção, que é história. Não, Jesus morreu e houve um homem poderoso em Israel que foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus e com Nicodemos, com quem Jesus em João 3 tem uma entrevista, Nicodemos e José de Arimateia. Agora vejam, gastaram dinheiro em especiarias. Para quê? Para honrar o corpo de Jesus. Então o que é que a Páscoa também nos revela? A morte de Jesus deve ser honrada. Eles trataram o corpo, eles examinaram o corpo, eles cuidaram do corpo, a tal ponto de quererem honrar tanto Jesus na sua morte que arranjaram uma sepultura onde ninguém tinha sido sepultado. Então nós temos que honrar a Páscoa, é o facto de nós, a igreja, honrarmos a morte de Jesus. E diz que as mulheres passaram no túmulo, está lá em João também, as mulheres passaram no túmulo para quê? Para se certificarem que de facto eles tinham tratado bem o corpo de Jesus. Não é? As mulheres têm este sentido, não é? Elas querem de facto que Jesus, e a mulher tem esta sensibilidade, elas queriam de facto certificar, eles estão a honrar Jesus. Eles estão a honrar Jesus mesmo depois de morto. Eles estão a honrar Jesus ao ponto de cuidarem dele e de lhe darem um sepultamento honroso. Então, em Lucas 23, 55 a 56, fala acerca de um grupo de mulheres que foi contemplar o corpo de Jesus e viram o tratamento honroso que José de Arimateia e que Nicodemos fizeram com o corpo de Jesus. Mas assim como
Eles pediram o corpo de Jesus, mas assim como há pessoas que honram Jesus na sua morte, honram a morte de Jesus, há pessoas que desvalorizam a morte de Jesus. E os fariseus, os religiosos, tiveram medo que alguém fosse lá e tirasse o corpo de Jesus. E eu quero deixar isto bem certo, porquê? Para que nós tenhamos argumentos para dizer, não, Jesus morreu mesmo e foi mesmo sepultado. Jesus morreu mesmo e foi mesmo sepultado. Quando alguém nos diz, porquê é que celebras a Páscoa? Porque ele morreu na cruz e agonizou. Há factos que certificam que isso é verdade. Jesus foi mesmo sepultado. Então os religiosos queriam que ele não saísse do sepulcro, porque eles tinham ouvido dizer que Jesus, princípio fundamental da nossa fé, iria ressuscitar. Então o que é que eles fizeram? Foram ter com Pilatos e disseram, olha Pilatos, temos que guardar bem o corpo de Jesus. E eu quero deixar claro duas questões aqui. Primeiro, é que os religiosos não gostam da morte de Jesus, não é? E temem a sua ressurreição. E quero deixar claro que nós temos argumentos para dizer, sim, Jesus foi sepultado. Essa é a minha Páscoa. Jesus morreu e foi sepultado. A minha Páscoa assenta também nestes princípios. E quando eles chegaram diante de Pilatos, Pilatos assegurou-os que ia fechar o túmulo, e a Bíblia diz, com uma pedra grande. Agora a pergunta é, porque é que está lá escrito a definir o tamanho da pedra? Grande. Porque de facto eles queriam ter a certeza que Jesus não saía dali. Então eles puseram uma pedra grande, não puseram uma pedra qualquer. Eles queriam ter a certeza que Jesus não saía dali. E depois diz que Pilatos mandou selar o túmulo. E vocês conhecem a história, não é? Na história, as cartas, os documentos oficiais eram selados, não é? Com um cordel e com um selo judicial, um selo do imperador. E foi o que Pilatos fez. Ele colocou uma corda à porta do túmulo. Leiam a Bíblia que está escrito isso. Ele mandou selar e colocou o carimbo do império, o carimbo de Pilatos, o selo de Pilatos, para que não pudessem, legalmente, foi um ato legal e judicial, para que não pudessem abrir o túmulo de Jesus. E mais, e pôs lá uma companhia de guardas, que 24 horas sobre 24 horas guardavam o túmulo de Jesus. E normalmente as guarnições romanas, eles rendiam-se de 3 em 3 horas. Então, para dizer o quê? Que eles queriam mesmo guardar o corpo de Jesus na morte, para que não houvesse qualquer veleidade de pensar que Jesus ia ressuscitar. Amém? Mas Jesus ressuscitou. Agora, Jesus morreu na cruz agonizando. Tenha essa imagem, porque é importante a cruz na nossa vida. Tenha a imagem que Jesus de facto foi sepultado e tanto Nicodemos como José de Arimateia como as mulheres deram uma morte honrosa, um sepultamento honroso a Jesus. Nós temos que o honrar. Depois, o que é que aconteceu enquanto Jesus estava na morte? O seu corpo estava sepultado. Em 1 Pedro 3,19 diz uma coisa interessante, e isto é Páscoa. Porque nós às vezes só pensamos na morte, no sepultamento e na ressurreição. Mas entretanto, Pedro diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Então o que é que Jesus fez? Enquanto o seu corpo estava sepultado, porque ele esteve lá 3 dias sepultado, o seu espírito, diz Pedro, que o seu espírito foi ao inferno. E foi pregar aos espíritos em prisão. O que é que Jesus fez? O seu espírito viajou. Quando Pedro diz que ele foi ao inferno, a ideia é que ele saiu de um local para ir para outro, como nós fazemos uma viagem. Saímos de um local para ir para outro local. E Jesus foi aos compartimentos do inferno dizer, olha, está consumado, eu triunfei sobre vocês, eu triunfei sobre a morte, eu triunfei sobre o inferno. E quando diz que Jesus foi lá pregar aos espíritos em prisão, diz que ele foi proclamar a vitória. Amém? Foi proclamar o triunfo, foi proclamar a vitória sobre potestades e principados, foi decretar, porque quando a Bíblia diz que ele pregou, significa que ele deu um veredito final, um veredito judicial, um veredito legal, e ele disse, está consumado, vocês perderam. Amém? E Páscoa é isso, os nossos inimigos, as potestades e principados foram derrotados por Jesus. E entronca neste texto de 1 Pedro 3,19, Colossenses 2, 15. O que é que diz?
que Jesus triunfou sobre eles na cruz do Calvário e os expôs à vergonha. Então o que é que Jesus fez? Jesus foi ao inferno e disse: olha, está proclamada a minha autoridade, está proclamada a minha vitória, está proclamado o meu triunfo, está proclamado o meu triunfo sobre o pecado, sobre a morte, sobre os vossos argumentos, sobre os argumentos do inferno. Está proclamado. Jesus decretou a sua vitória legal sobre qualquer potestade e principado. E diz Colossenses que Jesus triunfou, amém, triunfou e os expôs à vergonha, ou seja, deu um exemplo público de que potestades e principados não mais nos conseguiam afetar da mesma forma, porque através da sua morte, Jesus venceu sobre eles. Amém. Isto é Páscoa, amém. A vitória da igreja, a vitória de Jesus é Páscoa. Jesus morreu, é Páscoa. Jesus foi sepultado e foi honrado na sua morte, é Páscoa. Jesus venceu potestades e principados e todos os espíritos, diz que eram espíritos que estavam em prisão. E a prisão, neste sentido, é um lugar de confinamento. E até um texto diz que descreve o que era a prisão nesse sentido, era um lugar onde tinham vigias e guardiões, para não deixar aqueles espíritos saírem de lá. Então Jesus foi àquela prisão e decretou o seu triunfo. Amém? Ele disse: eu triunfei sobre a morte. Amém? E isto é poderoso. Eu triunfei sobre potestades e principados. E eu vou terminar. E o que é? Pedro, depois, quando faz o discurso lá em Atos, Pedro diz: e aquele que ressuscitou dos mortos. Então a Páscoa só faz sentido e a Páscoa só é concretizada quando nós entendermos o poder da ressurreição. Amém? Ressurreição. E nós hoje devíamos estar felicíssimos porque Ele ressuscitou. Porque nós temos o poder da ressurreição. E Efésios diz que esse poder da ressurreição que ressuscitou Jesus diante dos mortos, não é? Que é o texto que diz que nós devemos de conhecer Jesus, iluminando os olhos do nosso entendimento através do Espírito Santo. Diz que depois é o mesmo poder para que conheçamos o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. O poder que Ele deu a Jesus e o fez sentar nos lugares celestiais, onde Ele hoje é o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor sobre principados, potestades, domínios, nesta era e na era vindoura. E o apóstolo Paulo diz: e o Senhor sobre todas as coisas, que é o nome sobre todo o nome, a qual nome todo o joelho se dobra, na terra, no céu e debaixo da terra. Amém? Jesus foi colocado acima de tudo, porque Ele ressuscitou. E nós temos esse poder. Paulo diz que nós temos o poder. A igreja tem Páscoa, é nós assegurarmos que temos esse mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou de Jesus dos mortos. E ele ressuscitou aos 3 dias, ao terceiro dia. E é interessante ver uma coisa: todos os evangelhos, todos falam acerca da ressurreição de Jesus. Vejam a importância que os autores dos evangelhos deram a este facto. Todos falam acerca da ressurreição de Jesus. O que é que aconteceu? O corpo de Jesus, eu vou usar aqui um termo forte para que nós entendamos mesmo, porque este é o princípio da nossa fé. O corpo de Jesus está morto. O Espírito foi pregar ou proclamar a vitória. Amém. Foi proclamar a vitória ao inferno. Quando de repente o poder de Deus, eu vou usar este termo, de repente o poder de Deus explodiu dentro do sepulcro. O que é que o poder de Deus fez? Explodiu dentro do sepulcro. E o que é que esse poder de Deus fez? Reconectou o Espírito de Jesus com o seu corpo. Amém? O Espírito tinha ido ao inferno pregar e agora o poder de Deus explodiu dentro do sepulcro e reconectou o Espírito de Jesus com o seu corpo e Jesus ressuscitou. E a ressurreição é o fundamento da nossa fé. O poder da ressurreição é o fundamento da nossa fé. E agora, para que não restam dúvidas, eu vou-me cingir ao que a Bíblia diz. Em Mateus 28:1 diz que as mulheres iam ao sepulcro. E elas iam lá, é interessante, elas iam com especiarias e elas pensavam: como é que nós tiramos a pedra do sepulcro? Elas não tinham a noção que Pilatos tinha selado o túmulo ou que a pedra era muito grande. Porque elas pensavam que iam lá cuidar do corpo de Jesus. E elas foram ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus e para verificar se estava tudo bem no sepulcro. E em Mateus 28:1 as mulheres foram ao sepulcro. Em Marcos 16 diz que elas ficaram chocadas. E ficaram chocadas, atónitas, perplexas, é o termo que está na Bíblia. Porquê? Porque elas viram a pedra que não estava no sepulcro e elas entraram no sepulcro e não viram Jesus.
Então a ressurreição é algo que nos devia de chocar positivamente. Elas ficaram chocadas porque não viram Jesus. Mateus 28:2 diz o que é que aconteceu. Quando o Espírito de Deus explodiu no sepulcro, houve um grande terremoto. A Bíblia diz um enorme terremoto. Algo naturalmente aconteceu. Algo atmosférico, algo morfológico aconteceu naquele momento em que houve um grande terremoto. E elas ficaram pasmadas porque elas viram o quê? Um anjo. E diz que o anjo abriu a porta do sepulcro. Amém? Houve um grande terremoto e um anjo removeu a pedra e o próprio anjo anunciou a ressurreição de Jesus. Mateus 28:2. Lucas 24:2-4 diz que eram 2 anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus. E as mulheres foram a correr e anunciaram isso aos discípulos. Então alguma coisa também existe na Páscoa. Morte, sepultamento, ir ao inferno, triunfar e proclamar a sua vitória e autoridade. O Espírito de Deus explodir no sepulcro e reconectar o corpo de Jesus com o seu Espírito, mas também para nós. Páscoa é um acontecimento sobrenatural. Os anjos abriram o túmulo. Os anjos anunciaram a ressurreição. Mas também Páscoa é um tempo de missão para cada uma da nossa vida, para as nossas vidas. Ou seja, nós devíamos sair daqui todos, e ir anunciar que Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao sepulcro, ficaram atónitas, perplexas, chocadas, e foram a correr para anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. E essa devia de ser a nossa mensagem todos os dias quando falamos com alguém. Jesus ressuscitou. Jesus deu-nos o poder da ressurreição. Então as mulheres anunciaram isso aos discípulos. O que é que aconteceu em João 20:3-4 depois? Pedro e João ouviram aquilo e começaram a correr para o sepulcro. Então vejam, eles lembraram-se do que Jesus tinha profetizado. Então o que é Páscoa? É nós nos lembrarmos daquilo que Jesus profetizou. Ele ressuscitou. Amém? Ele profetizou que ele ao terceiro dia iria viver de novo, iria ressuscitar. Então eles começaram a correr. A Bíblia diz que Pedro foi a correr, depois João correu mais, e depois quando lá chegaram um entrou, o outro não entrou, depois entraram os dois. E diz a Bíblia o seguinte, em João 20. Quando eles entraram no sepulcro, eles creram. Amém? Eles creram no poder da ressurreição. Então o que é Páscoa? É crer. Amém? O que é Páscoa? É crer no poder sobrenatural de Deus. O que é Páscoa? É crer no poder explosivo de Deus. O que é Páscoa? É crer que Deus pode usar mecanismos sobrenaturais para trazer a nós o sentido e o poder da ressurreição. O que é Páscoa? É nós corrermos a anunciar que Jesus ressuscitou. O que é Páscoa? É nós, ao anunciarmos que Jesus ressuscitou, nós possamos crer todos os dias nesse poder da ressurreição. E eu vou terminar. E o que é Páscoa? Para não deixar a coisa assim, porque podia acabar agora. Passados uns dias, Jesus aparece aos discípulos. Amém? Jesus não se ficou pela morte, pelo sepultamento, pela ressurreição só de forma simples. Jesus aparece aos discípulos e em João 20:21-22 diz o seguinte, que ele chegou junto dos discípulos e ele disse, deixo-vos a minha paz. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, deu-se na altura os primeiros convertidos. Porque nós precisamos do Espírito Santo para ser convertidos. Amém? Então ele soprou, ele disse, deixe-vos a paz, e soprou, e tornou-os, diz, só não apareceu Tomé naquele dia. Ele depois tratou com Tomé. Mas ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles se tornaram novos convertidos. Então vou terminar, o que é Páscoa? É nós fazermos novos convertidos, é nós recebermos a sua paz, a paz interior, e nós fazermos novos convertidos. Então o que é Páscoa? Recapitulando, dar importância à agonia de Jesus na cruz e à sua morte. O que é Páscoa? Honrar Jesus na sua morte. O que é Páscoa? É perceber que ele triunfou com a sua morte sobre potestades. Às vezes nós damos tanta importância ao diabo e tanta importância às potestades. Eles existem, mas Jesus já triunfou sobre eles. O que é Páscoa? É o poder da ressurreição. O que é Páscoa? É Jesus trazer o poder da ressurreição à igreja. E o que é Páscoa? É Jesus decretar a sua paz sobre nós e Jesus soprar sobre nós o Espírito Santo e fez de nós novos convertidos. O que é Páscoa? Novos convertidos
correm para anunciar a ressurreição de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Isso é Páscoa. Amém. Nós devíamos celebrar o poder da ressurreição hoje. Amém? Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, Mas meu coração, quem quer mais? mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Não é que eu não seja. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, Mas queremos mais da tua presença. mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser tocado, quem tem fome canta. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Glória em glória seremos transformados. Uma glória cada vez maior. A glória do Espírito. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe filha de Jerusalém.
filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o meu amado, chama o desejado, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado, ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Ser tocado, ser tocado por tua glória, Jesus. Ser tocado por tua